Fala pessoal, tudo bem? Aqui com vocês o professor Paulo Falsetti para a resolução de mais uma questão do Enem 2022. Essa é a equivalência da questão nas respectivas provas, nas cores das provas do Enem. E vamos para a questão. Questão 99, no caso, a fim de classificar as melhores rotas em um aplicativo de trânsito, um pesquisador propõe um modelo com base em circuitos elétricos. Nesse modelo, a corrente representa o número de carros que passam por um ponto da pista no intervalo de 1 segundo. A diferença de potencial, DDP, corresponde à quantidade de energia por carro necessária para o deslocamento de 1 metro, de forma análoga à lei de Ohm. Cada via é classificada pela sua resistência, sendo a de maior resistência a mais congestionada. O aplicativo mostra as rotas em ordem crescente, ou seja, na rota de menor para de maior resistência. Então, quando você faz uma leitura de um enunciado do Enem, já grifa as informações importantes. Temos aqui que nós temos a relação de uma corrente de carros que passa no intervalo de 1 segundo, ou seja, o número de carros que passam no intervalo de 1 segundo. Eu tenho aqui que a diferença de potencial ela está relacionada ao deslocamento desses carros, deslocamento de 1 metro, a energia necessária para deslocar esses carros em 1 metro. E aqui ele fala também a lei de Ohm, que vem lá da eletricidade, dos circuitos elétricos. Então vamos precisar utilizá-la. E aqui o congestionamento está relacionado à resistência, ou seja, quanto maior a resistência, maior o congestionamento. Quanto menor a resistência, menor o congestionamento. Vamos continuar. Como teste para o sistema, são utilizadas 3 possíveis vias para uma viagem de A até B, com os valores de DDP e corrente conforme a tabela. Então aqui nós temos as 3 rotas e as respectivas DDP e corrente, neste caso. Aí ele pergunta, nesse teste, a ordenação das rotas indicadas pelo aplicativo será... Então, o aplicativo ele vai te dar uma rota mais otimizada e você precisa descobrir essa rota mais otimizada que está relacionada a uma menor resistência. Então, os conteúdos aí trabalhados nessa questão é corrente elétrica, diferença de potencial e lei de Ohm. Vamos revisar um pouquinho esses conteúdos. Corrente elétrica. Imagine lá um condutor, um metal, um fio condutor, um fio de cobre, e você aplica uma DDP, uma diferença de potencial. Olhando aqui microscopicamente, nós sabemos que o fio é composto por átomos, e os átomos possuem elétrons, que possuem, por sua vez, cargas elétricas, cargas negativas, mais especificamente. Quando você aplica esse DDP, ou diferença de potencial, esses elétrons vão começar a migrar de um ponto para o outro, ou seja, eles vão começar a se movimentar no fio. Os elétrons tendem a ir de um ponto negativo para um ponto positivo. Desta forma, essa DDP ela gera, na verdade, um campo elétrico, mas não é o escopo da nossa questão neste momento. Logo, prosseguindo, nós temos que a corrente, apesar do elétron ir do polo negativo para o polo positivo, a corrente, convencionalmente, ela vai do polo positivo para o polo negativo, só relembrando esses conceitos de eletricidade. E desta forma, se eu coloco uma seção, que é uma área, que eu vou fazer um estudo da passagem de elétrons por essa seção, e a partir disso, a quantidade de elétrons que passam por essa seção, eu chamo de corrente elétrica, porque é a quantidade de carga que está passando numa seção, numa área desse fio, com relação ao tempo, ou seja, uma divisão da quantidade de carga dividido pela variação do tempo. E desta forma, o exercício ele faz uma analogia de corrente elétrica com a corrente de carros, no qual não é mais elétrons que estão se movimentando, são os carros. E os carros, se você fizer uma linha ali na pista, nós temos aqui 3 carrinhos e temos uma linha, e analisar quanto que passa nessa linha de carros num determinado tempo, no caso 1 segundo que ele já dá lá. E neste caso nós temos uma corrente de carros, onde é a quantidade de carro dividido pela variação do tempo, ou seja, o quanto que passa de carro por tempo, em analogia com a corrente elétrica, que é o quanto que passa de carga em uma determinada variação de tempo. Tá? E aqui nós temos a primeira lei de Ohm. Da onde que vem a primeira lei de Ohm? Quando você aplica uma diferença de potencial, por exemplo, num material, vai ocorrer uma corrente elétrica. Isso se ele for um material ômico, Então tem essa premissa aí. Então esses elétrons vão começar a se movimentar. Essa diferença de potencial nós chamamos também de U, que também é conhecida como tensão ou potencial elétrico. E eu sei que U ela é proporcional a I. Quem é I? Corrente elétrica. Beleza, até aí tudo bem. Então se ela é proporcional, o que significa isso? Se você pega um gráfico onde relaciona corrente com U, ou seja, corrente elétrica com tensão ou DDP, nós temos lá que se eu pegar o valor de corrente 1,
aqui um exemplo, né? A diferença de potencial vai ser 1. Beleza, aí eu tenho um gráfico. Se eu pegar 2, a diferença de potencial vai ser 2 também. Então perceba que conforme eu aumento I, olha lá, vai para 3, aumenta também a diferença de potencial. Isso quer dizer que eles são diretamente proporcionais. E lembra que lá na parte de matemática nós temos que, para descrever esses tipos de função, que é uma função de primeiro grau, nós temos que a inclinação dessa reta ela é relacionada a uma tangente de um ângulo, tangente do ângulo de inclinação, e ela é igual a uma constante. E essa constante na lei de Ohm é a resistência elétrica, que é simbolizada com R. Então nós temos que essa proporcionalidade entre diferença de potencial e corrente elétrica, ela é mediada, ela precisa de uma constante. Essa constante é a resistência elétrica, que é a resistência que o material estabelece para a passagem dos elétrons. Então tem uma resistência que vai evitar, vai ter uma dissipação de energia por conta dessa resistência elétrica. E desta forma, U é igual a R vezes I, ou também conhecido como URI. E essa é a primeira lei de Ohm. Nós temos aqui o U, que é a diferença de potencial, que é dada em volts, a resistência, o R, que é a resistência elétrica, é dada em ohms, né, que é o ômega, uma letra grega maiúscula, e nós temos a corrente elétrica, dada em amperes. Se você quer saber a resistência, você precisa isolar a resistência. Então o I que está multiplicando o R ali, ele passa dividindo e fica U sobre I para achar a resistência, onde a resistência ela faz uma analogia com o congestionamento. Quanto maior a resistência, maior o congestionamento da rota. E o I é a corrente de carros, não é mais a corrente elétrica, é uma analogia que ele faz nesse exercício. E vamos aos cálculos. Pegando a rota 1 e usando a fórmula para calcular a resistência 1, no caso, é igual a U1 sobre I1, ou seja, DDP1 sobre I1. Pegando na tabela esses valores, o U1 é 510 e o I1 é 4. Fazendo essa conta de divisão, você vai obter 127,5 ohms para a resistência 1. Se eu fizer para a rota 2, eu vou pegar o U2 e o I2, peguei o U2, 608, e dividi por 4, que é o I2. E desta forma eu obtenho 152 ohms. E se eu fizer para a rota 3, que é o R3, é igual a U3. U3 é 575 e o I3, que é a corrente da rota 3, é 3. Se eu fizer essa divisão, eu vou obter 191,7 ohms. E aqui eu tenho uma relação que eu posso montar com esses resultados, sabendo que o R1 é menor que R2, que é menor que R3. Isso tem a ver com congestionamento, tem a ver com o congestionamento dessas rotas. Porque ela vai de um menor congestionamento, que é a menor resistência, para um de maior congestionamento, que está fazendo uma analogia com a maior resistência. Desta forma, ao analisar as alternativas, vamos lá. Nesse teste, a ordenação das rotas indicadas pelo aplicativo será: você tem que pegar o aplicativo, ele vai otimizar a sua viagem, então ele vai fornecer aí as rotas que estão menos congestionadas. Então, desta forma, se seguir o cálculo que nós fizemos, vai ser 1, 2 e 3, a alternativa A. E assim finalizamos o nosso exercício. Muito obrigado, pessoal, por assistir essa aula. Peço para que vocês se inscrevam no canal, deixe aquele like e ative o sininho para receber notificações. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.